Paz, meus queridos, pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje eu vim trazer para você 7 coisas que você precisa deixar para que você possa ouvir a voz de Deus. Pois é, às vezes a gente precisa abandonar certas práticas para que nós possamos ouvir a voz de Deus, porque senão a gente não consegue. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele se entristece quando a gente peca. Então, se a gente entristece o Espírito Santo, é óbvio que a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então, nós precisamos e muito nos empenhar para que o Espírito Santo possa estar sobre a nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. E se a gente entristece o Espírito Santo, a gente não consegue ouvir a sua voz. Tá bom? Eu quero ir direto ao ponto. As 7 coisas que você deve fazer para você ouvir a voz de Deus. E eu gostaria que você ouvisse até o final, porque a última é a principal. A primeira, queridos, é você sair das práticas do pecado. Isso pode parecer óbvio, mas para algumas pessoas não são. A Bíblia chama isso de iniquidade. Sair das práticas do pecado. Talvez você fale assim, pastor Daniel, mas eu peco todo dia. Todo mundo peca todo dia. Mas existe aquelas práticas do pecado que você já acha que é normal, que você já acha que não está fazendo nada. Por exemplo, eu conheço pessoas que adulteram e para ele é normal isso daí. É normal. Sabe, ele trai a esposa e para ele é normal, não tem nada de errado. E é crente. Então, a Bíblia chama isso de iniquidade. Se afasta da prática do pecado. São pessoas que vivem pecando continuamente e acham normal. A segunda coisa é permitir que Deus te guie. Isso é muito interessante, querido, porque muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E quando é assim, você tem que entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele te guie. Pedir para que Ele fique no controle da sua vida. Deixa Ele te guiar. Não fica ansioso demais, ansiosa demais. Deixa que Deus ele conduza a sua vida. Terceiro, ler a sua palavra e praticar. Não é só ler a palavra de Deus. Você precisa praticar a palavra de Deus. Se você não praticar a palavra de Deus, não vai adiantar nada. Então pratica. Sabe, nós tivemos uma ministração ontem na nossa igreja, em que o pastor estava ministrando e ele dizia que é deixar a palavra de Deus entrar como uma semente na terra, e a terra somos nós, e a gente regar todos os dias, cuidar daquilo que está sendo plantado no nosso coração. Então, leia e pratique a palavra de Deus. A quarta, oração. Tem gente que não ora, tem gente que não intercede, tem gente que não fala com Deus. Ora. Tenha uma prática de orar. Quem sabe você não consiga orar 3 vezes ao dia como Daniel orava, mas pelo menos ora ao levantar e ao se deitar. Quando você vai se levantar, você tem o dia inteiro aí na rua, tantas coisas que Deus ele já te livrou. E muitas das vezes você nem ora, sabe? E quando você está dormindo, você fica mais vulnerável ainda. Nós precisamos de oração o tempo inteiro, se você puder. Ah, pastor, mas eu vou ficar orando. Não, no seu pensamento, você está no ônibus ali, segurando ali na barra, você está pensando em Deus, você está falando com Deus. O tempo que você puder, ore, fale com Deus em nome de Jesus. A quinta, sair do vínculo de pessoas que te afastam de Deus. Lembra, por exemplo, quando Deus ele fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Às vezes é necessário a gente sair de perto de pessoas. Às vezes não são pessoas, nem são pessoas más, mas são pessoas que não vai agregar em nada e vai nos afastar dos caminhos de Deus. Então, saia de próximo dessas pessoas. Saia. Quebre esse vínculo. Entende? Essas pessoas não vão te levar a nada. Muito pelo contrário, vão te afastar dos caminhos de Deus. A Bíblia chama essas pessoas de escarnecedores. Sexto, diminui o entretenimento que te afasta de Deus. Tem pessoas que ficam nas redes sociais o dia inteiro.
o dia inteiro, é o tempo todo entrando nas redes sociais e não tem tempo para Deus. É o tempo inteiro, por exemplo, assistindo séries, televisão e não tem tempo para Deus. Diminua. Estou dizendo para você que você não pode entrar, mas diminua, porque isso está roubando o tempo que você teria com Deus. Diminua. E o sétimo, que é uma prática muito usada por nós, que muitas vezes passa batido, mas nos afasta de Deus e não deixa a gente ouvir a voz de Deus. Se afaste das fofocas, conversas que denigrem as pessoas. Se afasta. Isso está fazendo com que você se afaste de Deus também. Quando você começa a falar mal das pessoas, quando você começa a falar mal denegrindo as pessoas, isso também entristece o Espírito Santo. E você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Faça isso em nome de Jesus, tenho certeza que Deus ele vai se aproximar mais de você. Mais e mais e mais de você. Amém, querido? Isso é ser santo. Isso é buscar santidade. Busque santidade em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus ele vai chegar mais próximo de você, tá bom? Se você gostou, se inscreva aqui nesse canal em nome de Jesus. Nós temos oração aqui às 7 horas da manhã, às 19 horas também, tá bom? E acompanhe as nossas orações em nome de Jesus Cristo e já se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.